Pessoal, tudo bem? Meu nome é Michel, eu sou professor de engenharia de software, professor universitário. E eu estou gravando esse vídeo que não tem nada a ver com a questão de exatas, mas para poder ajudar e a contribuir com um país melhor, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre política, um assunto que separa às vezes marido e esposa, irmãos, filhos, né? E é um assunto bem complicado, né? Quanto mais quem tem uma relação mais distante. Mas antes de tudo, como primeiro ponto desse vídeo, eu coloco o seguinte: eu respeito o seu ponto de vista e a sua escolha, tá? E eu espero que todos nós respeitemos os pontos de vista e as escolhas que cada um de nós faz com relação à política, porque cada um de nós escolhe um candidato de acordo com a forma como ele nos representa, tá? Existe uma questão que é bem importante nessa escolha nossa, né? Tanto para quem já escolheu, quanto quem está em dúvida sobre quem escolher, é ver as intenções de cada um deles. Então, uma coisa que eu já deixo logo já em evidência para todo mundo já pensar a respeito é que na internet hoje nós estamos sendo massacrados por um monte de recortes e vídeos que colocam coisas em pedaços para dar a impressão que um candidato guarda ou prega ou é incoerente com alguma coisa, né? E eu acredito que essas informações são tantas que às vezes as próprias pessoas que já escolheram o candidato às vezes ficam um pouco transtornadas com aquilo que vem e jogam aquilo num cestinho de como se fosse mentira ou verdade. E aí acaba isso não sendo necessariamente o que realmente é de fato, né? Porque, querendo ou não, a mídia ela acaba atrapalhando nesse ponto, principalmente a fake news, né? Então, para a gente poder começar a ajustar e buscar a informação do lado que é correto, né, eu vou dar um conselho, até porque isso é lógico e exato. Entre no Tribunal Superior Eleitoral, que é o tse.jus.br, baixe o plano de governo do seu candidato. Lá você vai ter informações em linhas gerais, porque lá não tem todos os detalhes, mas em linhas gerais, de tudo o que o partido está pensando em fazer, e o candidato também, né? E aí você vai ter uma direção do que cada candidato e partido deseja. E a partir daí você pode rever sua escolha ou fazer sua escolha, tá bom? Como eu estou me dispondo a gravar esse vídeo, né? Eu vou me posicionar já para a gente poder ter um caminho, né? É assim. Falando sobre lógica também, a parte exata. Nós temos basicamente 12 anos de governo de um mesmo partido para a presidência da República, né? E se o PT vier a ganhar agora, nós vamos ter mais 4 anos de um mesmo partido para a presidência da República. Hoje, nós mudamos a nossa base lá na Câmara em 52%. Né? Nós estamos em 2018 no segundo turno. Está lá a Haddad, que é o Fernando Haddad, e o Jair Bolsonaro, né? No primeiro turno, nós conseguimos alterar a Câmara, né, do Senado e dos deputados em 52%. Ou seja, as pessoas que estavam lá velhas saíram. A maior parte da representação que nós temos lá ainda é do PT e é mesclada com outros partidos, mas são pessoas novas, né? E o que é interessante notar é que se o PT vier a ganhar de novo, pela própria linha lógica, nós vamos ter a seguinte situação, né? Vamos ter mais 4 anos do mesmo partido. Nós temos uma situação que envolve diversos escândalos, e são escândalos que aparecem em jornais, não são fake news, são escândalos consagrados, que vão desde do mensalão ao petrolão, né, a questão dos doleiros, a questão da Odebrecht, a questão dessas empresas JBS, né, e outras aí que a gente tem relacionadas. Aqui foi a prisão também relacionada à condição que levou o Lula para a cadeia e o julgamento. Então, se a gente continuar e escolher o PT novamente, nós vamos ter mais 4 anos de um mesmo partido, que tem gente que é má, né, que vai continuar com os maus, né, não estou dizendo que todos são maus no partido não, tá? Que vai continuar fazendo as maracutaias para conseguir o que precisa. Se o partido não for eleito, né, se as pessoas não votarem e não colocarem essas pessoas no poder, nós temos condições de tirar o foro privilegiado dessas pessoas e fazer com que elas sejam julgadas e punidas. Até é bom para o próprio partido, porque assim tira os corruptos do partido e o partido continua fazendo aquilo que ele se propõe a fazer sem corrupção, caso você concorde com as propostas do próprio partido, tá? Se o PT vier a ganhar, a gente vai ter uma condição muito complicada, porque vão tentar tirar o Lula da cadeia, isso é fato. Observe os depoimentos da Manuela Dávila, né? Repare também as pessoas que estão em todo o entorno, no conjunto, né? Se o PT ganhar, eles vão acabar prejudicando também o Sérgio Moro,
né, de uma forma ou de outra, porque vai haver poder para isso. A Lava Jato também deverá ser prejudicada, né? E isso não é fake, isso aí é fato. É uma coisa que, pelas intenções, né, e até pelo sentimento de transtorno, será feito de algum modo. Então eu coloco dessa forma para que cada um pense a respeito, né, de manter o partido no poder. Tá? Se 52% do Senado da Câmara foram alterados, que nem saiu recentemente na CBN, né, mesmo que venha entrar, por exemplo, o Jair Bolsonaro, ele não vai conseguir fazer nada, a menos que ele consiga negociar com essas partes. Né? E em tudo tem que ter oposição. E havendo oposição, eles negociam e acham meio termo. Então não fica nem para o lado de lá, nem para o lado de cá. Nós temos um cenário onde as pessoas conseguem fazer escolhas que são mais acertadas por conta disso. Sobre o plano de governo, tá, eu vou fazer uma passadinha rápida, tá bom? Se você é a favor de dar bolsas para transexuais, se você é a favor, né, da descriminalização das drogas e do livre comércio, se você é a favor, né, de um programa social, né, em que envolva distribuir os recursos de maneira igual para todas as pessoas, independentemente do capital, do controle capital, mas que isso seja feito pelo Estado, então o seu candidato, né, provavelmente vai ser o Fernando Haddad. Se você é a favor de mais controle nas escolas, de mais segurança, né, da criminalização da droga, ou seja, do impedimento das drogas, da questão das bolsas serem por cotas sociais, não raciais ou sexuais, o teu candidato é o Jair Bolsonaro. Dê uma olhadinha no TSE, veja lá os planos de governo, baixe, dê uma estudadinha, faça sua escolha pelo que tem que ser. Em termos de notícias sobre feitos e desfeitos, falas, essas coisas, nós vamos encontrar muitos recortes e muitas fake news. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de algo que eu sempre julgo como injusto e eu falo sempre para meus amigos. Né? Tem uma entrevista que o Bolsonaro dá, que mais ou menos tem 20 anos atrás, em que ele fala assim: tu sabes que eu sou a favor da tortura, né? E ele também fala sobre matar as pessoas, né? E eu vejo sempre recortes desse vídeo, mas na entrevista integral, se você parar para perceber, quando ele fala indignado, porque aconteceu um evento lá na época do FHC e do Collor, né? Em que as pessoas tiveram seus bens confiscados, né? E teve uma pessoa lá, inclusive o nome de Chico Lopes foi citado, né, que foi encontrada com 500 quilos de cocaína. E essa cocaína estava sendo distribuída para as escolas. Então, naquele momento de entrevista, ele estava indignado e muito bravo, dizendo que uma pessoa que fazia essa maldade de distribuir drogas nas escolas, né, e da forma como foi, e não ser punida, né, era um negócio que era para lá de absurdo, que tinha que ser punido com a maior severidade possível. O Bolsonaro, ele não é político, ele não tem um polimento político quanto muita gente tem. Mas uma coisa é certa, né, até por fato de ser militar, mas uma coisa é certa, as reclamações dele são sempre na base da linha da justiça. Reparem lá, procurem o vídeo inteiro e tentem entender. Alguém foi lá com uma grande quantidade de droga, fez um estrago nas escolas, não foi punido a contento. O governo estava todo bagunçado, havia sido confiscado dinheiro de muita gente na época do Collor, quem tem minha idade mais ou menos vai lembrar disso daí, né? E ele estava revoltado, inclusive ele chegou a dizer: olha, eu sonego o máximo que eu puder. Mas por quê? Porque naquela época lá ele estava indignado. E ele estava percebendo que a situação estava se perpetuando e ele falou: voto não muda nada. Então, existem recortes que são feitos que não contam a história toda. Mas seria interessante todo mundo buscar saber direitinho da verdade para poder não fazer desses princípios aí frases que tornam a pessoa um ditador. Eu espero que ele faça um bom governo. Né? Eu espero que quem for eleito, independente de ser dele ou não, faça um bom governo. Né? Eu torço muito por isso e eu oro muito por isso. Tá bom? Então esse vídeo eu vou deixando para vocês como uma forma de referência, né? E para também ajudar a contribuir com a escolha de cada um sobre o assunto. Tá? Um abração a todos e muito obrigado por ter assistido. Até mais. Tchau, tchau.